Tá começando mais um Tirando o Crachá. No de hoje a gente tem dois convidados para lá de especiais. Eu anotei aqui o currículo, porque é muita coisa desses dois. Vamos começar pelo professor Ângelo. Ele que é professor, pesquisador da Universidade Estadual aqui de Feira de Santana, também um estudioso da inteligência artificial e um dos coordenadores do programa Novatores. Exatamente. E Jatares, ela é farmacêutica, cientista, empreendedora. Ela tem uma startup, a Pulba, que é de insumos vegetais para cosméticos e água. Isso aí. Vou começar por você. Seja bem-vindo, Jatares. Obrigada, Giovana. Obrigada pelo convite. Participar aqui, contar um pouco da nossa história. E estou à disposição para tirar o crachá e responder tudo que você quiser. Ângelo, seja bem-vindo. Obrigado, João. Obrigado, Ana. É um prazer estar aqui, poder falar um pouco sobre esse tema, né? Vamos falar um pouco de inovação, vamos falar um tanto aí sobre startups, vamos contar um pouco da história de Feira de Santana. Eu acho que é bem bacana as pessoas entenderem, né? Uma época, inclusive, que a palavra startup não circulava aqui nessa cidade, ninguém sabia o que era isso, né? Então tem história para contar. Acho que para começar, né, qual a diferença de uma startup para uma empresa tradicional? É uma excelente, né, pergunta, né? Às vezes a palavra startup não se traduz, né? Eu acho que a conversa que a gente teve antes foi um pouco isso, né? Como é que a gente coloca isso para as pessoas entenderem? Eu acho que um dos princípios, primeiro pilar, eu acho que é importante quando a gente fala de startup é falar que ela tem inovação e ela tem um mote que ela nasce para tentar crescer, nasce para escalar, né? Seja escalar porque eventualmente sua estrutura de custos não acompanha sua estrutura de faturamento, né? Então a gente tem muita ideia. Se a gente olhar para um iFood da vida, né, as coisas desse tipo, né? Poxa, como é que ele vende tanto e o custo é tão baixo? E é baixo. Ou também escalar do ponto de vista geográfico, né? Então aí obviamente o caso da Puba, né? Imaginar que a inovação que está sendo gerada pela Puba não tem o mercado local como sendo o seu local de atuação. Na verdade, o mercado pode ser internacional, pode ir um produto que pode ir para o restante do mundo inteiro, porque a vantagem competitiva e a inovação está muito além do que já existe no mercado, né? Então, a startup tem esse mote. E trabalhando num local de incerteza, né? Não tem um modelo de negócio que a pessoa diz, eu já sei exatamente como vender, como eu digo, comparo sempre com uma padaria, né? Se eu fizer uma padaria, eu posso chegar no Sebrae, né? E pego um plano de negócio e executo aquele plano de negócio, tem lá escrito o que é que eu tenho que fazer, né? Numa startup, não. O que mais tem é dúvida, o que mais tem é pergunta sem resposta. Eu acho que isso é um negócio que ainda está buscando muitas respostas para muita pergunta que não tem. E é bacana falar de startup, né? Porque a questão da inovação, ela está muito atrelada a isso. E principalmente ao posicionamento daquele que quer ser ali um cara empresário, começar a construir uma ideia, mas com já o início de rentabilidade da operação, que é diferente do faturamento, né? Isso, exato. Então, é justamente esse viés aí que traz o faturamento da rentabilidade e que eu já trago como questionamento, né? Professor universitário, dentro de uma instituição que favorece muito o tradicionalismo, ser disruptivo. Como é ser disruptivo para o tradicional? Isso é Como era interessante. antes, como era 10 anos atrás, né? Porque eu começo nesse processo, talvez de me dedicar ao empreendedorismo, e particularmente período tecnológico e inovação, em 2011, né? Então já tem bastante tempo na universidade fazendo isso. E é desbravar, né? Eu digo que a gente precisa ser intraempreendedor, né? E eu digo que todo mundo precisa de intraempreendedores. São pessoas que eventualmente estão ali se colocando para tentar propor que suas organizações se renovem, né? Seja, obviamente, uma universidade pública, seja, eventualmente, a TV daqui da cidade de Feira de Santana. Mas, olha, precisamos fazer uma coisa diferente, tocar um projeto e fazer essa coisa acontecer, né? Então, eu acho que o mote principal é a gente pensar um tanto nisso, né? Pensar, na verdade, fazer diferente e ter resiliência. Todas as características que a gente fala do empreendedor, né? Persistência, né? Ter motivação, porque senão a gente desiste, né? Assim como eu já vi muita gente desistir, né? Você propõe algo novo e desiste, né? Então, ser inovador também no poder público, obviamente, tem seus desafios, né? Mas é possível. Eu E é vi, relevante, né, Giovanni? sim, eu vi a Thales dando um sorrisinho ali. Eu queria que você apresentasse agora, né? Como foi que surgiu a ideia da Pulba? Vamos lá. A gente começou com. Trabalhava em indústria de cosmético no meio da pandemia, lá em 2021, e em uma das reuniões da associação, né, se falava muito que aqui não tem insumos locais. A gente não tem empresas que produzem extratos nativos, e eu e minha sócia, a gente fazer uma trilha aqui próximo, em Santo Amaro, e a gente vê muita pobreza nas cidades, né, do interior e uma riqueza vegetal muito grande. Então, quando a gente olha para uma floresta, a gente como farmacêutica, como cientista, né, como doutora em biotecnologia, em agro, a gente olha e a gente vê um conservante, a gente vê algo que pode matar um fungo, algo que pode ser um anti-inflamatório. Então, a gente enxerga isso nas plantas quando a gente está no mato.
E a gente falou, por que a gente não faz uma empresa para trazer esse retorno para a sociedade, né? Por que a gente não utiliza nosso conhecimento para trazer esse retorno para a sociedade? E aí a gente começou a pensar em como que a gente faria. No início era uma indústria de cosmético, né? A gente queria produzir cosméticos naturais. E aí a gente foi fazer um plano de negócio. A gente contratou uma empresa para fazer viabilidade econômica, porque, afinal de contas, nós éramos farmacêuticas com doutorado técnico, então a gente não sabia nada sobre a área de negócio. E aí a gente participou de um edital de captação de recurso, ainda aí já surgiu o nome Puba, né? A gente começou a entrar nessa área, mas ainda como produção de extratos nativos. E foi a partir de programas de aceleração que a gente entendeu primeiro, o que é um negócio, o que é um modelo de negócio, como que a gente faz para vender, como que a gente vende a nossa proposta de valor, e que a nossa proposta de valor de vender extratos nativos era muito restrita a um território. Então, assim, a gente está falando de extratos nativos da Caatinga, que atende Nordeste, que as pessoas aqui conhecem, mas se eu for falar de um extrato de, sei lá, de umbu, de cajarana no Sul, ele ia falar, não sei o que é isso, não vou comprar, entendeu? Então, na verdade, a gente começou a vender o que o extrato faz. O que é que ele faz? Ele conserva o cosmético. Ele é anti-envelhecimento, então ele é fotoprotetor, ele vai prevenir, né, queimaduras solares. Então a gente começou a trabalhar isso e tudo isso foi a partir de a gente brinca que a gente fez uma graduação em startup, porque o tanto de programas de aceleração e de mentorias que a gente já recebeu é um aprendizado muito grande. Né? E tem uma questão aí que você cita que é muito pertinente, que é a pessoa ser técnica e não ter aí a preparação para empreender. E no Brasil, a gente tem muitas empresas que fecham em pouco tempo, porque as pessoas não fazem essa viabilidade e não buscam estudar como os negócios funcionam antes de montar esse próprio negócio. Então, é um ponto super importante. E aproveitar, assim, mais do que a conexão que a gente está criando aqui, aí para o pessoal, inclusive, entender, assim, é entender que a PUBA nasce, de certa forma, dentro da universidade, né? E é um processo diferente, né, no mundo de pesquisa acadêmica, em particular, onde o pesquisador está sendo formado normalmente não para pensar isso, e olhar para seu desenvolvimento tecnológico como sendo uma oportunidade de negócio. E transformar e verificar, se olhar, eventualmente, até o problema de pesquisa, se for um problema real, que existe uma demanda real de mercado, o mercado demanda aquilo, aquela pesquisa ganha relevância e ganha uma proposta de valor que o mercado vai querer. Né? E a pergunta que a gente vai se fazer na universidade é como a gente tem mais pubas, né, acontecendo, né? E, inclusive, já virou sinônimo na universidade, né? Como é que eu crio uma startup igual a Puba, né? E aí, olha, né? Vamos colocar isso e vamos organizar melhor a universidade para que não passe necessariamente pelas mesmas dificuldades que a Puba passou, né? E, obviamente, desbravar. E, ao mesmo tempo, dizer que a Puba tem ensinado também a universidade, né? Porque a gente constrói parcerias, tem acordo de cooperação, né, com a universidade, e o próprio, né, primeiro contrato de partilhamento de patente que a universidade fez com a empresa foi com a PUBA. O primeiro contrato de licenciamento de tecnologia foi com a PUBA, né? E eu agradeço sempre a paciência, porque para o poder público aprender também como fazer esses instrumentos e conduzir esses instrumentos, que são instrumentos novos também para a universidade, instrumentos contratuais, jurídicos, né? Mas existem aspectos financeiros também relacionados com isso, né? Então, esse processo, eu digo assim, a gente anda junto na universidade, né? E startups também, que estão num lugar de ter muitas perguntas em aberto, assim como a universidade tem também. Se a gente puder trabalhar junto, é melhor. E gera, né, Gilvan, um reflexo, a gente vivencia muitos casos aqui, de trazer a universidade como esse ponto de apoio para a inovação, né, para o empreendedorismo, que é hoje uma chave que movimenta o sucesso de uma sociedade. Então, vou deixar a Gilvan aí, né, agora com essa parte da gente procurar entender um pouco de como é que vocês conseguiram construir isso, implantar isso e hoje ter vários seguidores dentro da universidade, trazendo um rol dentro do público para o setor privado também. Até entender, né? Como é que está esse cenário das startups aqui em Feira? Acho que você pode até começar falando. A gente. A Puba tem uma particularidade que a gente chama de Deep Techs, né? Nós somos uma empresa de produto, então é um produto físico. A gente vende produto físico, a gente não vende solução, a gente não vende tecnologia digital. Então, a gente precisa de um local físico. O meu KINAI, né? Ele é de fabricação. Então, eu tenho que ter um local para produção, tem que ter tudo regularizado. Então, é bem particular, né? Quando a gente fala de Deep Tech. A Puba é um ponto fora da curva, né, na maioria das startups, mas é um lugar que a gente, enquanto instituição, enquanto universidade, enquanto formadores de pessoas, é um lugar onde a gente incentiva muito, porque não é fácil, mas é possível. Né? E hoje a Feira de Santana é um berço de startups,
como eu brinco que o Ferencio ele não nasce, né? Ele inaugura, porque aqui feira tem uma veia empreendedora muito grande. Então, feira tem muito comércio, as pessoas tem um tio, tem um pai, tem uma mãe que tem um comércio local, né? Ou uma empresa de serviços. Então, é comum você ter isso aqui. Como Salvador é diferente, você tem muito turismo, você tem outras fontes de emprego, né? E aqui acaba sendo um berço mesmo de pessoas com essa mentalidade empreendedora. Então, eu quero ter meu negócio. E aí a gente consegue, com startups, né? A gente consegue mudar essa mentalidade do empreendedorismo tradicional, da padaria, da loja de roupa, do salão, para um empreendedorismo inovador e científico. Então, como é que eu posso trazer a inovação para dentro do meu negócio? A gente está falando da área de saúde. Então, como é que eu faço para inovar dentro do atendimento de saúde? Então, a gente tem o Elon, que é uma empresa, uma startup daqui de Feira de Santana, que hoje já atende o Brasil inteiro e é da área de atendimento à saúde, né? Então, a gente tem Conexa, que atende coworks e hubs. Então, a gente tem Feira de Santana é um berço de startups, né? É um berço de empreendedores e a gente está fazendo com que isso seja voltado para a área de inovação e tecnológico também. E até para o professor complementar, falar um pouco desse cenário aqui na Bahia, né? Eu acho que eu vou aproveitar, inclusive, o que a Ana comentou. Assim, a gente tem, se a gente pegar o cenário e as pesquisas sobre empreendedorismo no Brasil, as pessoas talvez não se deem conta que, de fato, não só a Feira de Santana, mas o Brasil como um todo, é um dos países mais empreendedores do mundo, né? A taxa de empreendedorismo no Brasil é cerca de 3 vezes a taxa de empreendedorismo da Europa. Eu digo o número de pessoas envolvidas em atividade empreendedora. Qual é o grande desafio do empreendedorismo brasileiro, né? E aí, como um todo? É muito negócio parecido com outro negócio, né? Eles são todos iguais, né? É a mesma loja, parecida com a outra loja, que é parecida com outra loja, que é parecida com outra loja, que é parecida com a outra. Poxa, mas tem uma coisa estranha. Além disso, a gente tem, né, um país que está aí nos tops, né? 12 economias, 10 economias do mundo. Então, é uma economia gigantesca que a gente tem também aqui. Mas quando a gente olha inovação, a gente está lá pela 50ª posição, para lá para baixo, oscila, dependendo disso. E a gente, eventualmente, dependendo do ano que você faz o mapeamento disso, a gente tem vizinhos ali nesse ranking que são meio estranhos, né? Vai estar Costa Rica, vai estar Mongólia. Por que a gente está nessa posição? Porque a gente tem negócios muito pouco inovadores, né? Então, a palavra inovação, e aí a dica para todo mundo que está ouvindo é: inovação se chama vantagem competitiva. Você precisa de diferencial para sobreviver no mercado, porque senão o seu concorrente vai ter isso e vai lhe atropelar e vai passar por cima de você. Então, inovação é uma questão de, obviamente, né, de olhando para o empresário, de competitividade empresarial. Mas para o nosso país, olhando para a economia, está muito associado com este país olhar para a sua economia e sua balança comercial, dizer, tem alguma coisa errada com a nossa balança comercial quando a gente exporta os produtos do agro sem valor agregado. Se alguém está mandando soja em grão e nem o óleo de soja a gente é capaz de fazer no país, porque não se aceita lá fora, tem uma coisa errada. A gente manda carne in natura. A gente manda cacau para a Suíça para depois entregar de volta chocolate. Tem uma coisa muito errada. A gente precisa agregar valor na nossa balança comercial e isso precisa passar por inovação. Aonde acontece inovação? Obviamente, eu digo que na universidade não acontece inovação, né? Para já frustrar alguns aí. Por quê? Porque inovação precisa ser alguma coisa que o mercado possa comprar. A universidade não vai emitir nota fiscal do produto da PUBA. Sinto muito. Quem é o papel disso? É a PUBA. O que a gente precisa é fazer mais projetos como a PUBA acontecerem para que a universidade possa fazer o que a gente chama de spin-offs, né? Aquelas startups que vêm de um projeto de pesquisa, como tem acontecido em outros casos, né? A PUBA, obviamente, está liderando esse sentido, vai mostrar que a universidade também pode se prontificar para isso e deixar o ambiente mais pronto para que esses empreendedores possam nascer. Porque se você largar a mão dele, ele vai desistir. É muito complicado. É melhor montar uma padaria, porque eu sei o que fazer. Esse negócio de startup, eu não faço ideia. Estou cheio de perguntas, não tenho resposta, não tem ninguém para me ajudar, então eu vou desistir, né? E foi muito bem citado, né? Eu ia citar essa frase justamente agora. Saiu uma pesquisa que o Brasil é um dos países mais criativos do mundo, mas menos inovadores, tendo todo o arcabouço necessário de poder de inovação. Isso. Sim. Então, assim, muitas das inovações que acontecem fora do Brasil são de brasileiros. Também, Sim. também. E aí a gente Também. para verificar que não é porque existe a falta da qualificação, é porque existe a falta do reconhecimento para o que se é criado e do investimento também público sobre isso. Sim, sim, sim. Existem mecanismos públicos, né, ferramentas públicas de incentivar isso, né? Porque, obviamente, né, não vamos também glorificar aqui, dizer que montar startup é maravilhoso, é tudo muito fácil. Na verdade, a taxa de mortalidade de startup é muito maior do que das empresas tradicionais. Ponto. Isso quer dizer que é então um mau negócio montar startup? Não, assim, inclusive a pessoa tem que pensar diferente na hora de montar startup.
A primeira coisa que ele faz não é injetar dinheiro. Não pode ser injetar dinheiro. Eu vou botar dinheiro e começar a queimar dinheiro. Não. Você precisa primeiro descobrir se o mercado quer o que você está oferecendo. O primeiro motivo para essa startup morrer é oferecer o que o mercado não quer. Não quer. O cara acha que a solução dele é maravilhosa, mas ele não resolve um problema de verdade. Pô, mas é tão legal, é meu filho, eu fiz o negócio tão bonitinho, mas não é o que as pessoas querem. Então, como é que a gente trata isso? A gente tem que pensar de uma forma diferente. Então, eu digo assim, o nascimento de uma startup não é um nascimento igual de uma empresa tradicional. A empresa tradicional pode começar com vários planejamentos, planilha, não sei quanto, parte financeira, fazer um bando de cálculo. Se uma startup fizer isso, é tudo chute. Tudo é mentira. As planilhas aceitam qualquer número, né? É, a gente fala isso. Planilha de Excel aceita qualquer E, coisa. na verdade, no Brasil, a gente tem um outro histórico de criação de empresa. A gente tem empresários, né, que criam seus negócios, crescem a um determinado nível de perderem o controle da operação deles, ficam com medo do estoque não ser controlado, com medo de perda financeira, e aí eles começam a investir em uma consultoria financeira, em uma contabilidade Sim. mais Sim. relevante. Então, o cenário do Brasil já não é construído com base no planejamento para a existência do negócio. Perfeito. Então, a gente já pega esse histórico daí, né? Quanto mais dizer que ele tem que botar na agenda dele um negócio chamado inovação. Né? E aí, assim, também dá para não deixar a inovação parecendo que é um degrau muito alto. Né? Eu digo assim, inovação pode ser coisas muito pequenas. Né? A inovação pode acontecer primeiro de forma interna, né? Então o sujeito tem uma padaria, a padaria dele pode inovar? Pode, ele pode comprar um forno, né? Que eventualmente ele coloca o pão, passa numa esteira, que passa o pão e já sai do outro lado pronto, ele ganha a produtividade a partir disso. Ele está inovando para dentro da empresa dele. O concorrente dele pode até fazer isso, mas ele está fazendo isso. Mas criar cultura de inovação é importante. Eu tenho que pensar em avançar. Eu preciso pensar que o meu produto precisa ser diferente. Eu preciso melhorar meus processos, baixar meus custos, né? Que pode ser, inclusive, na área de gestão. A gente fala de inovação não só de produto, de processo, etc., mas falar de inovação de estrutura organizacional, de inovação de modelo de negócio, né? Aqui em feira, por exemplo, para quem não sabe, tem barbearia que, em vez de você pagar para poder fazer a barba, toda vez que você vai lá, você paga, você faz assinatura. Você paga um valor fixo por mês, né? E aí pode ler quantas vezes você quiser. Que tipo de inovação é essa? Inovação de modelo de negócio, né? Então, você pode se pensar em outras, né, além do tecnológico. Agora, onde é que está normalmente a maior vantagem competitiva? É se você tem inovações, de fato, de um produto que é completamente diferente do que existe no mercado, e principalmente se você tiver um produto que não existe, ninguém oferece, né? Uma zona que a gente chama de, né, Oceano Azul, né? Que é o caso, né? Então, eu digo assim, o caso da Cuba está entrando num cenário, né, onde está tentando andar num lugar onde tem pouca gente, né, fazendo aquilo dali. E a pesquisa científica, eu acho que tem um papel importante disso, Sim. porque traz isso a partir disso. E o diferencial, e aí eu aproveito, né, o diferencial também enquanto patente, né? Que eu acho que é uma parte que as pessoas precisam entender o que é isso, né? Fique à vontade. Eu acho que assim, quando a gente fala de parceria com a universidade, a gente traz toda a estrutura da universidade, né? Então, a gente tem laboratórios, a gente tem pesquisadores que têm um conhecimento de anos, né? Vários pesquisadores. Então, a gente tem parceria com o laboratório de nanotecnologia, com a parte de agro, com a parte de produtos naturais, de química de produtos naturais. Então, assim, sem a universidade, a PUBA não existiria. Então, a PUBA nasce da universidade, o produto foi desenvolvido em parceria com a universidade, né? E a gente surge dos laboratórios da UFES. Hoje a gente já tem uma biofábrica que a gente consegue produzir exatamente para testar, né? A gente precisa primeiro testar esses produtos no mercado e saber, mas mesmo até para testar a gente precisa de uma estrutura para produzir. Porque dentro da universidade a gente não tem essa estrutura de produção, a gente tem na universidade estrutura de pesquisa, mas de produção a gente não tem. Então, até para testar em grande quantidade, né, a gente está falando de produto para o agro, onde eu preciso de litros, de uma quantidade grande para testar. E aí a gente traz essa construção, né, a partir tanto de investimentos do governo. A gente captou muitos recursos de editais de fomento, que são, como o professor Angelo falou, como é que o governo faz para incentivar isso? Uma das formas que eles fazem é editais para fomentar novas empresas e fazer com que essas empresas novas, as startups, elas se mantenham no mercado, pelo menos nesse início, né? Então, eles apoiam, tanto federal como estadual, tem esse apoio a startups, e a gente faz isso, a gente fez a partir de uma dor do mercado. Sim. Quando a gente surgiu como empresa de cosmético, né, foi a partir de uma dor de mercado, e quando a gente vai para o agro é também a partir de uma dor de mercado. Então, numa conversa, em um evento de startups, né, no Summit de Florianópolis, com a FAEB, que é a Federação de Agropecuária da Bahia,
E aí a gente conversa com eles perguntam, o que é que você tem para o agro? Falou, a gente aplica para pele, mas a gente pode aplicar para o agro também. E aí a gente vai com o técnico, né, do Senar lá na região de Juazeiro e Petrolina e entende que o excesso de sol, ele queima os frutos. Não sei se vocês já compraram manga ou melancia e viram que tá branquinha. Aquilo ali é o protetor solar da fruta. Eles colocam que é um cal, né, tipo uma argila, é como se fosse um sandal para proteger a manga. E aquilo é um custo alto, tanto para aplicar quanto para remover, porque o fruto, quando ele vai para exportação, ou quando ele vai para mercados mais rigorosos, ele tem que remover completamente aquilo. E uma outra coisa que acontece é que ele não deixa a fruta, a manga ficar vermelhinha, porque ali bloqueia raios UVA e UVB. E um desses raios, ele é que permite que o fruto fique rosado e ele fique mais doce. Então, quando você fala assim, a manga não tá tão doce quanto a da roça, não tá tão com a cor tão bonita. É por isso, é porque quando a gente vai na da roça, a gente não aplica caolinho. Quando você compra no mercado, ela teve essa aplicação. Então, ela é mais verde porque senão queima, né? E aí é essa inovação que a gente traz. Mas para isso a gente precisou da estrutura da universidade para testar esses produtos. A gente fez vários testes, né? E conseguiu chegar num produto que ele é transparente, que é o problema, né? Ele não deixa lá branco, e ele é seletivo, ele permite que a fruta ela amadureça e ela fique corada e ela também fique mais doce. Então, Como foi esse início, né, de você, a ideia, como é que surgiu essa ideia da startup aqui em Feira e como é que você apresentou ao mercado? Como é que o mercado lidou com isso? boa pergunta. É, o mercado. O mercado. Surgiu da gente querer trazer uma solução para o mercado, e isso sendo a partir de espécies nativas e gerar renda, né? Nosso foco sempre foi esse, com viés social, né? Como é que a gente faz para gerar renda para a população onde o trabalho é escasso, que a gente está falando aqui do semiárido, né? Então, como é que a gente faz para gerar renda para essa população? E sempre que a gente procura matéria-prima, a gente procura matéria-prima que seja cultivada aqui. Então, o que é que cresce na Caatinga? O que é que a gente pode fazer para utilizar essa plantação, né? O que vai crescer aqui. Então, a gente utiliza espécies nativas, espécies que já são daqui ou que estão adaptadas aqui na Caatinga. E a gente levou para o mercado dessa maneira. O que é que o mercado precisa? Ok, Faeb, você precisa de quê? Ah, você precisa de um conservante? Não, não precisa. Eu não preciso que o fruto fique mais tempo na prateleira. Isso a gente tem. Eu preciso proteger do sol. Então, vamos desenvolver um produto para isso. E aí, assim, entra a questão da viabilidade econômica. O fotoprotetor que a gente tinha para pele, ele é caro. Ele é muito caro. Ele é de espécies nativas, mas ele é muito caro, porque a gente precisa de uma grande quantidade, precisa plantar essa espécie, não é, a pessoa não tem normalmente ela como, sei lá, você plantar feijão, milho e amendoim, né, todo ano, não é uma espécie que é plantada dessa forma. Então, a gente precisa, inclusive, educar os agricultores e a gente precisou fazer um plano de viabilidade. O que a gente pode fazer a baixo custo? Porque, além da questão social de comprar da agricultura familiar, a gente quer que o pequeno produtor de manga, ele consiga usar o protetor da puba. Então, não adianta eu querer vender só para quem está exportando manga, que tá pagando caro porque esse fruto vai para a Europa, para os Estados Unidos. Não, eu quero vender também para o pequeno produtor. Como é que faz para fazer isso? Não adianta eu utilizar uma matéria-prima cara, onde meu processo de produção ele vai ficar muito mais caro e eu não vou conseguir vender para o pequeno produtor. Então, a gente pensou, inclusive, como que a gente faz para ter um produto barato e acessível para essa cadeia de produção. E Feira sai muito à frente, né? Mais uma vez a gente tem que agradecer muito pela inovação que existe em Feira, né? Porque agro começou a ser pouco difundido agora, né? No cenário das pessoas quererem investir com um segmento e nicho de mercado. O agro ele é muito forte, ele já teve uma tendência, né, muito tradicionalista, mas o agro está vindo agora como ponte de modelo de negócio. E mais do que isso, a gente já tá implantada. quando a gente fala do agro, as pessoas talvez estão muito acostumadas, né, talvez de pensar em soja, né? O Brasil tem essa coisa da soja, do grão, né? E olhar isso como sendo, né, assim, não, mas será que é isso que estamos fazendo? Aí as pessoas têm que se perguntar o que é que existe de cadeia produtiva ao redor do agro. A gente diz que é antes da porteira, depois da porteira e dentro da porteira. Mas o que acontece lá dentro, né, obviamente, que é plantar, etc. Mas as pessoas às vezes têm que se perguntar, né? Quando a gente tem, né, as feiras de exposições, aí tá vendendo aquela máquina fantástica, isso que custa não sei quantos milhões de reais. De onde é que veio aquela tecnologia? Quem desenvolveu aquela tecnologia? Ah, tem aqui um biofertilizante. Quem desenvolveu esse biofertilizante? Aonde o dinheiro está ficando da cadeia produtiva do agro brasileiro como um todo?
né? Então, a gente tem que olhar todo o cadeamento, obviamente, desde a logística, essas questões todas, mas olhar também toda a tecnologia do agro, a gente tem que nacionalizar ela para poder ser produto nacional, soberania nacional, para os impostos ficarem aqui no país, para o dinheiro ficar aqui no país, porque senão a gente está exportando dinheiro através do agro. As pessoas não se dão conta, às vezes, se você compra eventualmente, né, um certo defensivo de uma multinacional, você está mandando dinheiro para fora do agro brasileiro de uma forma indireta, que é insumo para poder isso. Então, quando a gente tem um caso, né, como esse que Thales comenta, é importante, eu acho, para a gente visualizar que isso gera riqueza para o país e manter o dinheiro no país. A gente tem que parar de mandar dinheiro para fora e perder dinheiro com isso, né? Porque senão a gente acaba, né, ficando com os produtos de baixa tecnologia, de baixo valor agregado, produzido por aqui, e onde é que está o alto valor agregado? Está sendo enviado para fora. E aí entra a questão de política pública, né? Eu acho que assim, que é o que você estava comentando, Ana. Assim, quais são as ferramentas que a política pública tem que envolver, né? Tato, para mim, a gente vai comentar, inclusive da trilha, que ela já comentou da parte de recursos, mas não só da parte de recursos relacionados à subvenção econômica, né? Esse reporte de recurso direto, né? Propriamente dito, mas também o próprio suporte. Quem é que vai me dar suporte? Então, quando a universidade pública se propõe, se ela vai me dar suporte gratuito, né? Através do programa do Novatores, que está com as inscrições abertas até o final desse mês, né? Então, é porque acreditamos que é papel nosso fomentar isso também e ajudar o desenvolvimento econômico da cidade também, mostrar que Feira de Santana é muito importante. Mas, repare, se eu tiver uma empresa que tem, obviamente, mais valor agregado, ela, provavelmente, remunera melhor também os seus funcionários. A gente agrega mais valor para toda a cadeia. Se eu tenho uma empresa que tem que ficar apertada na margem bruta, né, dela, porque ficar fazendo conta ou fazendo, né, lidando com aquilo ali, assim, ela tem que apertar de todo mundo. Ele vai apertar dos seus empregados também, dos seus colaboradores também, porque ele não tem dinheiro para poder pagar mais do que isso. Agora, se ele tem margens grandes e eventualmente consegue exportar e consegue trazer dólares, né? O nosso sonho é trazer dólares para o país, Escalabilidade, né? né? Eventualmente, ele assim, olha, agora eu posso, inclusive, me remunerar melhor. E não só, eu não preciso de mão de obra, eu preciso de mão de obra mais qualificada. Então, incentiva as pessoas a se qualificarem também para esse processo, né? E aí, é parte do papel do governo assumir risco, né? Também nesse sentido, né? E aí a gente pega alguns cases, né? Alguns casos, né? Quando se comenta disso, né? É um bom investimento público apoiar a inovação. Como é que o governo ganha dinheiro, né? Vamos pegar o caso da subvenção econômica, né? O governo foi lá e deu 50 mil reais para uma startup para ajudar ela a se desenvolver. Subvenção econômica, gente. Eu não estou falando de dinheiro para ser reembolsado. É dinheiro não reembolsável, não é empréstimo que tem que pagar a prestação. Entrega para a empresa. Se, poxa, entregou 50 mil reais para a empresa para poder executar um plano de inovação que ela vai ganhar, onde é que o governo ganha? Com imposto. O governo vai ganhar com imposto. Então, os números que vão aparecendo, às vezes, são razões de cada R$ 1 que o governo botou, retornou, às vezes, em R$ 8, R$ 10 de impostos, porque aumentou o valor, né? Aumentou o produto interno bruto daquele município, daquela região, do país, e a gente precisa que isso retorne. Como o governo é sócio de todo mundo e ganha um pedaço de todo o faturamento, quanto mais faturamento, quanto mais lucro, né? E aí, o imposto de renda, né? Se a empresa não tem lucro, vai cobrar de onde, né? Como é que eu vou cobrar a contribuição social sobre o lucro líquido se a empresa não está tendo lucro, né? Se ela tiver lucros, e quanto mais lucro ela tiver, mais o governo pode pegar um pedaço para ele também. Então é um bom investimento público que outros países já utilizavam há muito tempo. O Brasil que acordou muito tarde para usar essas ferramentas para dizer, olha, eu preciso desenvolver a economia com alto valor agregado, aumentar isso para poder melhorar a renda, a riqueza, né, e obviamente oferecer mais bem social também para a sociedade, né? Imaginar que a gente precisa fazer distribuição também dessa riqueza e a principal ente para fazer isso é o Estado brasileiro. Desculpa, Ana. E reduzir também a dependência de produtos externos. Então, quando a gente teve a guerra da Ucrânia, o Brasil importava muito fertilizante de lá. Então, o que aconteceu? A gente entrou numa crise de fertilizante no Brasil e, com isso, inclusive, a gente teve que mudar a legislação para dar suporte para registro de biofertilizantes brasileiros. Então, a gente tem um... E aí, perceberam, né? A gente precisa desenvolver fertilizantes que sejam nacionais. Como é que a gente faz isso? Investimento em inovação, ciência, tecnologia e empresas que possam fazer isso aqui dentro, né? Porque quando a gente fala de grandes multinacionais, até fazem inovação aberta, né? Mas é muito pequeno. Então, a gente, para gerar receita e conseguir atender, agora a gente precisa que mais empresas, que mais startups, que mais inovação aconteça dentro do país. Perfeito. E Ângela trouxe um ponto muito bem citado, né, junto contigo, que a gente vai remeter agora, que é a inovação dentro do ponto de vista de qualidade produtiva. Sim, Né? E sim. a gente lida hoje com a parte de gestão direta de contabilidade. E aí eu consegui, através da inovação, gerar tempo de qualidade para a minha equipe. O que Perfeito. efetivamente vai fazer com que eles sejam mais produtivos em menos tempo, gerando mais Perfeito. rentabilidade, Perfeito. tornando um negócio mais sustentável. Perfeito. Então, a partir do momento que a gente também entende que o Brasil tem uma das maiores características de maior tempo nas empresas, mas de menor produtividade,
aí a gente fica realmente cada vez mais sensível a entender que a inovação precisa ser parte desse todo. Sim, Né? sim. Perfeito. E essa sua colocação é extremamente importante, que a gente fala de produtividade, né? E isso vai passar sempre por um braço também chamado educação, né? Se eu oferecer uma ferramenta nova, as pessoas precisam aprender a usar essas ferramentas novas, né? É uma defesa muito forte, né? Seja educação para empreendedor, mas empreendedorismo também científico, eu preciso oferecer ciência também, e eu preciso de um público, eventualmente, que consiga entregar mais valor também, né? Então, o papel da educação vem como um todo, né? Para desenvolver ciência, né? Para também desenvolver empreendedorismo, desenvolver inovação. Não dá para imaginar que a pessoa vai fazer e ter essas ideias todas no vazio, no vácuo, isso não vai acontecer. Ela tem que ter um ambiente pronto para aprontar ela. E, obviamente, também, as startups também vão demandar pessoas mais qualificadas, né? Para esses cargos também, né? Então, obviamente, não é qualquer pessoa que eventualmente vai conseguir entrar na pública, porque tem que ter alguns conhecimentos para poder conseguir dar conta, né? Então, ela tem que estar avançando, né? Essa discussão, eu digo que não é uma discussão simplesmente do ensino superior também, viu? É do ensino técnico, também do ensino básico também, da gente discutir como é que a gente consegue que as pessoas entendam, inclusive, mais de ciência, né? Porque quem vai gerar, de fato, essas inovações todas, né? Eu preciso de pessoas, seja nas ciências sociais aplicadas e nas ciências biotecnológicas, eu preciso de mais gente que entenda desse negócio, né? Para poder, eventualmente, gerar valor. E falando da inteligência artificial, né? Como é que está a PUBA nessa implementação da IA? E se já usa? Não é nosso foco, né? Utilizar IA, como a gente falou, é um produto físico, mas é algo que a gente pensa em atrelar de alguma maneira, por exemplo, colocar um marcador que a gente consiga utilizar e a partir de uma foto você conseguir identificar qual é a quantidade que ainda tem de protetor solar na planta, para poder saber o ponto de reaplicar. Então, de alguma maneira, a gente possa utilizar dessa forma. Então, a partir de determinada quantidade de raios que ele está emitindo, eu já sei que eu preciso reaplicar o produto. Então, a gente vê a inteligência artificial nesse sentido, né? Da reaplicação e do manejo do uso do produto. Mas nosso foco é desenvolvimento de produto mesmo, produto físico. Mas a gente consegue. E em relação quando você fala quando o professor Angelo traz essa questão de programas de aceleração, isso, educar, né? Então, o que é um programa de aceleração? Como é que eu faço para uma pessoa que não faz a menor ideia do que é querer se inscrever e querer ser educado, né? Como é que eu convenço alguém? Eu acho que o maior desafio quando a gente fala até assim, a gente enquanto acadêmico, a gente olha para um programa desse e pensa, não preciso, né? Eu já sei fazer o produto, né? É verdade, é Você faz verdade. Não, com a gente não foi, porque a gente tomou na cara muito cedo. Primeiro, O mercado ensinou. primeiro edital que a gente se inscreveu, a gente perdeu. A gente, ok. E outra, a gente contratou a empresa de consultoria para fazer o plano de habilidade e a gente pagou muito caro por isso. Então a gente falou, a gente precisa aprender a fazer. A gente precisa Dinheiro é aprender. finito. A gente precisa fazer essa planilha, aprender a fazer essa planilha aqui. Então a gente tomou na cara muito cedo. Foi em 2021 que a gente aprendeu. E aí a gente falou, não, a gente precisa participar de programas de aceleração para saber como é que faz para colocar um negócio novo, né? Um negócio que é inovador e que não tem exatamente como eu falei. A gente começou como cosmético, como extrato para cosmético, como conservante para cosmético e hoje a gente está no agro. Então a gente testou modelos, a gente testou produtos, a gente testou o mercado. Então a gente fez a gente vai pivotar, né? Então a gente fez a gente pivotou algumas vezes dentro da Puba e é o comum de uma startup, né? Então a gente estava preparada para isso. Talvez se a gente, na primeira tentativa que a gente tivesse visto como é que era vender cosmético ou vender extrato e a gente tivesse tomado na cara, a gente não tivesse participando de programa de aceleração e não tivesse, a gente incubou também no Parque Tecnológico da Bahia, a gente tivesse desistido. Era bem provável que a gente tivesse desistido. Mas como a gente já tinha aprendido, né, que isso ia acontecer, a gente estava preparada para tomar esse tombo, a gente continuou. E hoje a gente é um caso de sucesso, assim, né? Porque uma biotech sobreviver e a gente conseguir montar uma bioindústria é de fato, assim, disruptivo dentro do cenário. Professor Ângelo, acho que essa foi a deixa perfeita para a gente falar de inovadores. Hein? Assim, aqui, tudo que a gente está comentando, né, eu acho que inclusive a própria lição que a Puba coloca aqui mostra que não dá para poder fazer tudo isso sozinho, né? E aí a gente diz assim, olha, alguém tem que assumir a responsabilidade por isso. E alguns
ecossistemas que a gente chama, né, que são esses lugares onde tem diversos atores atuando, né, para poder ajudar a inovação a acontecer, já estão muito maduros, né? Vamos pegar, por exemplo, a cidade de Florianópolis. Para quem não sabe, Florianópolis tem mais ou menos o porte de Feira de Santana. É uma cidade que vivia de turismo, gente, vivia só de turismo. E hoje é conhecida como a capital de inovação do país. O que foi que aconteceu lá? Se criou um ambiente tão pujante e o ventilador e as partes desse ventilador rodaram tão rápido que ele hoje gira sozinho. E ele é um berço, né, acelerado que às vezes surge, né, 200, 300 startups fáceis ali e tá toda hora botando para fora. Isso daí. Existe filas de espera de empresas querendo se instalar em Florianópolis hoje, querendo ir para um ambiente. Aqui, para pegar Nordeste, né, que é o maior case do Nordeste, se chama Recife, com Porto Digital. César. Capitaneado pelo César, que era um braço que foi criado pela Universidade Federal de Pernambuco, dos professores da área de informática, que criaram o César e mostraram que era possível atrair alta tecnologia para Recife. E hoje só o Porto Digital de Recife tem um faturamento de mais de alguns bilhões, né, só do PIB gerado a partir disso. O número de pessoas empregadas que eles trazem, inclusive, de outras regiões do país para poder trabalharem lá dentro, inclusive oferecendo tecnologia para fora do país. Né, também. Grandes multinacionais, empresas de tecnologia, contratam serviço de lá. Então, assim, é possível reproduzir modelo desse tipo em Feira de Santana? É. Uma das primeiras coisas é a gente precisa definir o que a gente chama de uma trilha do empreendedorismo inovador. Alguém tem que segurar a mão do sujeito o tempo inteiro, né? Seja porque na universidade a gente tem que começar com a educação empreendedora, né? Como eu comentei, né? Tati participou lá na universidade, né, de uma primeira tentativa de uma disciplina ofertada para poder ensinar um pouco disso para os alunos da pós-graduação, né? Para poder aprender um pouco sobre inovação e empreendedorismo tecnológico, né? E depois que eu ensino isso, e aí a pessoa quer montar uma startup, a gente tinha um vácuo, que foi o vácuo que a Cuba pegou. Feira de Santana não tinha nada para oferecer, né? O sujeito tem uma ideia, ok, eu quero, quem vai me ajudar? Se ele bate na porta do Sebrae, você vai dizer, eu não tenho um produto pronto para você para lhe atender nisso, eu tenho que botar você dentro de um outro aspecto, de outra parceria. E, inclusive, o Sebrae é um dos parceiros do Novatores, né? Junto com a Federal do Recôncavo Baiano, com a UFES, com o Instituto Federal da Bahia, o Hub Feira, onde nós estamos aqui, também é parceiro, né, do programa, acessa a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado. Então, a gente precisava montar isso e oferecer isso. Eu tenho uma ideia. Quem é que vai me apoiar aqui em Feira de Santana? Não só Feira de Santana, gente, mas a Lagoinha, Serrinha, Pé de Serra também pode. A Rízia está ali atrás. Não posso deixar de falar de Pé de Serra, né? O Recôncavo de Tex também, obviamente, né? Uma grande incentivadora que nós temos, né? Então, a gente precisa aprontar isso. Então, o que o programa Novatores oferece, né? Você que tem uma ideia, não precisa ter produto pronto, não precisa ter CNPJ. Pode trazer essa ideia, apresentar o projeto, passar por um processo seletivo, né? E a partir disso a gente avalia. A gente quer acelerar esse ano novamente 30 projetos, né? Com apoio também da Fundação Wadawani, né? Que é a fundação internacional lá do Vale do Silício, que apoia a gente com capacitação. A gente vai colocar mentores para ajudar também as pessoas. Então, mentores são aquelas pessoas mais conselheiros, né? Mais experientes, que vão ficar acompanhando individualmente cada uma das equipes. Essas pessoas vão, obviamente, né, ser capacitados, empreendedores com esse projeto vão ser capacitados nesse programa, são mais ou menos 14 semanas, e ao final um Demo Day, né, onde ele apresenta isso mais publicamente, já bem formatado, na forma que a gente chama de um pitch, que é uma apresentação de um negócio de forma curta, para uma banca de avaliadores, a gente seleciona os melhores. A gente tem cases bastante interessantes, né? Ano passado, porque Thales participou, né, da organização também do Novatores ano passado, né, a gente tem orgulho de dizer, né, a primeira colocada do ano passado, né, de fato deslanchou, né, que foi o Moradia Legal, Moradia Legal, daqui de São Gonçalo. que é de São Gonçalo, que é uma startup para regularização de imóveis, né? Então, de terrenos e de imóveis, e eles fazem, a proposta é fazer isso de forma mais rápida e menos burocrática do que o que é feito hoje. Então, eles entraram, eles já tinham participado de outro programa de aceleração, mas, assim, amaram o Novatores, inclusive porque uma das coisas que a gente fala de você ter um programa local são as conexões. Então, você conseguir conectar os empreendedores, né, aquelas pessoas que precisam ser ajudadas com as pessoas certas. Então, indicar alguém que pode ou ser um cliente, ou te apoiar fazendo com que você entre em algum lugar, ou até te ajudar falando, ó, eu já passei por isso, eu sei como é que você faz. Então, a gente já, na PUB, a gente já, por exemplo, contratou o Sebrae Tech. Eu fiquei sabendo do Sebrae Tech via uma startup, que é a OrientaMed, que é uma startup que já tinha contratado o Sebrae para exatamente fazer isso. O que é isso? O que é o Sebrae Tech? É um programa que o Sebrae tem, onde a empresa ela paga somente 70% da consultoria. Então, a gente precisou fazer a regularização da fábrica, né? E para isso a gente precisava contratar uma empresa para dizer, ó, não, você precisa
ter isso, né? A parede precisa ser lavável, essa parede daqui precisa ter esse fluxo, a mercadoria entra por aqui, sai por aqui. Então, isso a gente precisava contratar alguém para fazer isso. E é um valor relativamente alto para quem está começando. Então, a consultoria dessa é de 20 a 30 mil reais. Então, a gente contratou via Sebrae Tech, e aí a gente consegue, o Sebrae, ele financia, né, 70% do valor. Então, aí a gente consegue fazer isso de maneira mais amigável para quem está começando. Então, a gente só ficou sabendo do Sebrae Tech via uma empresa, uma startup, em um desses eventos de startup, de empreendedorismo que foi promovido aqui pelo Santana Valley, pelo Sebrae aqui em Feira de Santana. Então, eu falo que é algo que não está escrito no programa que você vai ter, são essas conexões, são esses turbos, né, essas pessoas que vão conseguir te ajudar. E aí um lembra de um, aí você conhece alguém e fala, tô precisando de uma solução para não sei o que lá. Eu conheço a pessoa para te indicar. Então você acaba ficando conhecido e sabendo quem pode te ajudar, né? Ou quem você pode ajudar também. Então a gente acaba sendo uma teia para um ajuda o outro. Aqui a gente. É bem legal dizer isso, gente, porque, inclusive, alguns dados que Thales, inclusive, trouxe, às vezes o fator de sucesso para muitas empresas é ter bons contatos. Às vezes, isso pode ser o determinante de sucesso. E isso pode ser também o motivo da grande fracasso, é estar mal conectado. Então, a dica para todo mundo é se conectem com o maior número de pessoas que você puder. Conheça gente, apresente gente, fale do seu negócio para as pessoas. A gente tem uma sociedade muito, né, de pessoas que sempre vão querer ajudar. Eu acho que essa cultura, inclusive nas startups, é bem clara, né? Do tipo assim, olha, eu vou agora devolver o que eu recebi. Porque eu recebi apoio de gente, eu vou devolver para outras pessoas também aquilo que eu também recebi. E essa cultura de criar, o efeito de cadeia, de rede que isso pode acontecer, isso pode ser o fator, né? Então, um bom ambiente também para startups é um ambiente, como o Thales comentou, assim, não basta eu ter capacitação, etc. Eu preciso ter conexões naquele lugar. Eu preciso de alguém que me diga o que é que eu vou fazer. Eu preciso de alguém que me apresente uma outra pessoa. Então, isso vai fazer uma diferença gigante para quem está nas startups. Show de bola. E já trazendo esse posicionamento voltado à questão de tudo que vocês elaboraram aqui nesse programa, tirando o crachá veio desta conexão, né? Gilvan, repórter da TV Feira, eu, contador, e sempre voltada para essa parte de consultoria estratégica, ele captou ali um dia para falar de seguro-desemprego, de empregabilidade na Casa do Trabalhador, me prontifiquei, fui. E com isso foram mais de 4 reportagens, até ele falar, não, mas vamos voltar um projeto nosso que já passou da hora. E hoje a gente faz pontes aí, né, em feira e fora de feira, já fomos para São Paulo gravar pelo Tirando Crachá, um projeto que tem pouco mais de um mês, né? E a gente já está escalando muito nesse cenário, e para a gente é bacana porque a gente passa a contribuir, não só para a sociedade, mas para o mundo acadêmico, que é o que a gente quer trazer. São os bastidores de um posicionamento profissional que compõe aí uma história de sucesso. Perfeito, maravilhoso. Assim, é bom saber, né? E vocês são mais um caso que reforça a regra, né? Network, conexões fazem a diferença e fazem os projetos acontecerem. E mais do que isso, né? Lembrar que este lugar que nós estamos também é um lugar para se fazer isso, né? O Hub Feira é um local de conexões, né? Se prontifica para ser esse local de conexões, né? Então vocês são mais um caso, né? Que prova isso, né? Eu acho que no caso da PUB, na verdade, Thales cita esse caso, mas assim, esse é um dos casos de network, né? E de como isso ajudou a PUB a acontecer, né? Teve uma outra coisa que acontece também a gente contratou agora, né? Captamos recursos e conseguimos colocar pessoas na empresa, que antes era só eu e o Iax, hoje nós temos 7 pessoas. E aí as meninas perguntaram, como é que vocês fazem para saber dos editais? Eu falei, no ecossistema, a gente sabe, e a gente manda uma para outra, e a gente concorre um com o outro, e tá tudo bem, a gente não deixa de fazer isso. Não é porque eu vou concorrer com o Rise no mesmo edital que eu falar, não vou mandar. Eu se inscreve, vai lá, faz, é para mulher, é para o Nordeste, é não sei o que, você consegue. Então a gente se ajuda muito, a gente se apoia e assim, a gente brinca que quanto mais gente tiver, melhor. Quanto mais pessoas tiverem para participar e para tornar a Feira de Santana, a Bahia e o Brasil, né, inovador, quanto mais gente tiver, melhor. Então a gente sempre apoia, a gente sempre ajuda. Me perguntam coisas de abertura de empresa, de contabilidade, de que a gente já passou, né? De registro de marca. Então, como é que vocês fizeram? Então, a gente acaba indicando de design de marca, né? Identidade visual. Então, você acaba tendo muito contato e muito conhece as pessoas e indica também para as outras startups que estão começando. Perfeito, nosso Tirando Crachá
fica por aqui hoje. Eu vou pedir só uma frase final de motivação, né, Giovana? Motivação. Para vocês passarem para a galerinha que vai assistir do outro lado e já chamando também para participarem do Inovadores. Do né? Inovatores. A dica aí para quem quiser conhecer mais do programa que a gente citou aqui, né, visitem o nosso Instagram, é Acelera Inovatores. Lembrando, é um programa gratuito oferecido pela universidade, com muitos parceiros, como eu comentei, né, oferecido para você que tem uma ideia inovadora e quer ajudar a acontecer. E aí lembrar, assim, não precisa ser só pessoa física. Se você é empresário e tem uma ideia, a gente já teve casos desse tipo, o empresário tem uma ideia inovadora e não quer tocar isso dentro do seu negócio tradicional, precisa de apoio também, né? Então, não é só imaginar que aquele garoto, aquela pessoa que está na universidade, não, é para todo mundo, né? Um empresário que tem uma ideia nova e precisa de apoio para desenvolver essa ideia nova, traga também para o programa da gente. E nosso site é novatores.ufs.br, né? E como frase, eu gosto muito de uma frase, né, de Walt Disney, que não tem nada a ver com desenho, gente. Que ele diz assim, olha, eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor. Perfeito. Eu tenho, primeiro, resiliência. Acho que é uma das coisas que a gente tem que ter enquanto empreendedores inovadores, é ter resiliência, saber que para cada 10 nãos você vai ter um sim, ou mais, né? Cada 100 nãos você pode ter um sim. E tem alguém com você. Então, tem um sócio, uma sócia, eu tenho uma sócia maravilhosa, a Axa, que a gente se ajuda, a gente se apoia, e quando um anda para baixo, a outra tá para cima, ou as duas estão para baixo, e a gente senta para tomar um café e chorar as pitangas juntas e falar o que a gente vai fazer, mas também a gente comemora juntas. Então, eu acho que uma dica é essa: tem uma pessoa para andar contigo, porque sozinho é mais difícil, né? Sozinho é mais difícil. Clarinha, eu tiro o crachá pra ir de você. Também tiro. Obrigada. Pessoal, tirando o crachá dessa semana tá ficando por aqui. A gente tem um encontro marcado na próxima. Beijão! Valeu.